Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e estou aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. O objetivo do nosso programa é levar a todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência, a cada semana, uma verdadeira aula sobre religiões. Nós trazemos aqui, ainda que pelo Zoom, e pedimos que os convidados se sintam acolhidos, nós trazemos aqui representantes de crenças religiosas, líderes religiosos, que vêm até nós responder às nossas perguntas, às nossas dúvidas, às nossas curiosidades sobre as mais diversas religiões. Já tivemos aqui representantes de religiões orientais, já tivemos aqui protestantes, católicos, batistas, tivemos aqui representantes da Umbanda, da religião do Candomblé também, e hoje nós vamos receber, atendendo às solicitações, atendendo às sugestões que nós recebemos, nós vamos receber um representante da Igreja do Santo Daime. Trata-se do Luiz Antônio de Paula, que é dirigente do CEL Senhora Santana, que é uma igreja do Santo Daime, localizada na cidade de São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo. Luiz Antônio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né, meu querido Afonso, e todos aqueles que estão compartilhando desse momento aqui, que a gente possa falar um pouquinho sobre a doutrina do Santo Daime, tá bom? Você queria dizer alguma coisa, uma saudação? Fique à vontade. Sim, eu só quero agradecer a oportunidade de falar, né? E agradecer que eu falo em nome do CEL Senhora Santana, né? É uma instituição onde eu atuo, que no Daime a gente fala aquilo que a gente vivencia, tá? E eu estou falando pelo CEL Senhora Santana para poder passar para as pessoas um pouquinho do que é o Santo Daime, né? Do que é uma doutrina, e eu estou grato por falar nesse canal, por ser um canal específico de religião, tá? Então, nós não costumamos falar na mídia, né? Então, é muito importante essa oportunidade de falar um pouquinho, tá bom? Então, gratidão por estar aqui. Muito bem. Luiz Antônio, vamos lá. Como é que surgiu a religião do Santo Daime? E você podia... Bom, a religião do Santo... Deixa eu terminar. Tá bem. Deixa eu terminar. Então, nossos amigos que estão em casa fizeram essa pergunta: como surgiu a religião do Santo Daime e qual é a sua história? Se você puder nos passar de forma... minha história pessoal. Bom, a religião, na verdade, o Santo Daime é uma doutrina cristã, tá? Ela foi recebida pelo mestre Raimundo Irineu Serra, no Acre, na década de 20. O mestre Irineu, ele era um maranhense, que ele se deslocou, né, migrou do estado do Maranhão para trabalhar nos seringais, na Amazonas, na época da borracha, no início do século XX. E o mestre Irineu teve contato, em 1918, mais ou menos, com um caboclo, né, Pissango, que ele era descendente dos Incas, lá na floresta, e ele, na divisa entre Peru, né, e Brasil, e Bolívia. E ele ficou há algum tempo, ele tomou a bebida, e nessa miração que ele recebeu, a princípio eles desconfiavam, né, da bebida, assim como todo mundo tem essa curiosidade, esse medo, ele também achou que poderia ser um pacto, alguma coisa desse sentido, mas ao tomar a bebida ele teve uma visão, uma miração, que recebeu uma visão de uma senhora na lua, num clarão luar. E ele observou aquilo e ela disse para ele: quem eu sou? Ele falou: você é uma deusa universal. E essa deusa universal,
depois ele identificou como a Virgem da Conceição. E ela, né, depois de outras vezes que ele tomou o Daime, ela orientou que ele teria uma missão de fundar uma doutrina cristã, utilizando como ferramenta a ayahuasca, que é o que ele tomou contato com os índios, que é os índios descendentes dos incas, tá? E a ayahuasca, ela é uma bebida composta de 2 elementos, que é 3 elementos, né? O cipó, e uma chacrona, que é uma folha, e um cozimento, água. Isso é cozido, preparado dentro de uma ritualística, né? Um feitio, para que seja utilizado. E essa bebida, ela tem a finalidade, na verdade, de acessar nosso inconsciente. Esse inconsciente que vai fazer com que a gente tenha o conhecimento de nós mesmos. Então, essa orientação foi da Virgem da Conceição, e ele, por ser um cristão de origem com vários elementos como o catolicismo, e ele recebeu essa missão para que possibilitasse que outras pessoas, né, viessem a conhecer e ter uma forma de como acessar ao divino, tá? Então, ele iniciou isso na região da Amazônia, do Acre. Quando terminou o período das seringais, eles migraram, né, para o Acre, para Rio Branco. E ele levou todo o pessoal que eram os companheiros dele, que ele atuou como guarda de fronteira, né, na divisão entre os estados, né, do Acre, hoje Acre. E ele foi uma pessoa que sempre cuidou da comunidade local. Ele migrou para o Acre, para Rio Branco, e lá ele deu início à doutrina, que iniciou em 1930. E a Virgem da Conceição orientou que essa doutrina ela seria cantada. Então, ele receberia hinos para que esses hinos trouxessem o ensinamento cristão, tá? Então, muitos perguntam o que é o Santo Daime. Pois bem, o Santo Daime ele é uma instituição eclética e possibilita a convivência entre diversos sistemas cosmológicos, tais como o catolicismo, a Umbanda, o Espiritismo, ou seja, uma doutrina cristã que ela, adaptando todas as crenças num único contexto ritual. Tá? E além dos elementos citados, observa-se que as influências do círculo esotérico, que na formação da doutrina, o mestre Ireneu ele era um membro filiado ao centro esotérico da comunhão do pensamento, tá? De onde vieram os fundamentos para a formação da doutrina. É uma doutrina baseada com as crenças, né, do espiritualismo. Então, esses elementos básicos da doutrina, quais sejam o amor, a verdade e a justiça, que é um lema do círculo esotérico, assim como as orações, consagração do aposento, a chave de harmonia, né? E também uma coisa muito importante é notar que o Santo Daime, toda a farda que nós utilizamos, por sermos um batalhão, o mestre Ireneu designou o seguinte: nós somos um batalhão da rainha. Então nós nos apresentamos com uma farda no astral, para nós transitarmos pelo astral, nas nossas batalhas, né, espirituais. Então o Santo Daime ele é uma doutrina disciplinadora, e tem como elementos a farda, né, que é esse vestimenta de proteção, que identifica os daimistas, para ultrapassar os diferentes níveis astrais que visitam durante a miração. E é composto pela estrela, pela estrela de Davi, né, que ela representa dois triângulos, né, sobrepostos, e onde tem os elementos a lua, que representa o feminino, o poder feminino, e a águia, que é uma ave que se refere à visão abrangente daquela que se move acima de todas as aves. A águia é um símbolo de nobreza. Então, esses elementos fazem parte dos nossos trabalhos espirituais para acessar esse contato ao astral, tá? E utilizando também o maracá, que é como uma espada para as batalhas espirituais. Maracá é um instrumento para que a gente toque durante os trabalhos, né? Então, agora falando um pouquinho do Santo Daime, da ayahuasca, pois não.
Então, Luiz Antônio, nós temos muitas perguntas aqui e nós vamos contar com a sua habilidade aí de resumir as respostas. Mas eu quero saudar aqui nesse instante nossas saudações fraternas aos companheiros que estão entrando agora no programa Conviver. Nós estamos conversando com Luiz Antônio de Paula, que é dirigente espiritual do Céu Senhora Santana, Igreja do Santo Daime, localizada na zona norte da cidade de São Paulo. Participe com sua pergunta, você que está aí com sua dúvida, com sua curiosidade, pelo nosso WhatsApp, operadora 11 99643 3827. Eu vou pedir para colocar aí o telefone para você participar pelo WhatsApp. Operadora 11 99643 3827. Na produção do programa de hoje, eu quero agradecer Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Alex Monteiro, diretamente do Bom Retiro, e Regina Prata. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos de hoje, Rogério Palma e Marcos Magrini. No telefone é a nossa Vera Lúcia. Luiz Antônio de Paula. Observamos que o Santo Daime não se resume somente em uma substância. O Santo Daime tem uma linha filosófica, doutrinária, espiritualista. O senhor poderia nos falar mais sobre este lado doutrinário presente nos rituais? Bom, o lado doutrinário, o Santo Daime, ele tem, como eu já falei, os hinos, eles doutrinam, os hinos são interpretações bíblicas que trazem todo um conhecimento desde a criação. Então, esses hinos são recebidos do astral, não são compostos, e essa doutrina, ela tem ela é fundamentada dentro de um conceito religioso, cristão, né, onde utilizamos todas as orações que são utilizadas predominantemente no catolicismo e também no kardecismo, como Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, o credo, e também as orações, a chave de harmonia, né, que é da união do pensamento, e nós temos algumas mensagens recebidas, né, de orientação, tá? E essa doutrina, ela é fundada dentro de um preceito religioso, e existe um comando principal que rege isso. Então, cada unidade, cada igreja, nós seguimos toda a ritualística determinada pelo nosso, no caso, os séculos, que fica numa piá, que ela seria a nossa casa-mãe, onde já saiu. E o nosso presidente, o padrinho Alfredo, que ele é o responsável pela condição espiritual da doutrina e pelas orientações. Aí, essa doutrina, a parte filosófica é muito importante, porque é uma interpretação mais fácil para quem acessa toma o Daime para acessar o conhecimento, tá? Independente de você seguir literaturas, conceitos, não que não seja importante, mas o próprio Daime ele vai trazendo para a gente a compreensão, tá, do nosso eu interior. Essa que é o mais importante. Por exemplo, ela é uma terapia que você faz dentro de uma sessão utilizando essa bebida, tá? Eu queria falar um pouquinho que essa bebida é uma bebida psicoativa, mas o que é importante a gente deixar bem claro aqui, ela não é alucinógena, não é uma bebida alucinógena, como às vezes as pessoas que não têm o conhecimento acabam divulgando. Ela é uma bebida enteógena, que nos remete, né, para o nosso próprio eu. Quem toma a bebida, ele continua consciente de todo o seu redor, portanto não fica alucinado, tá? Então, sendo uma bebida enteógena, nos leva a conhecer que o mundo tem duas dimensões, o mundo aparente e visível e o mundo invisível e real, o essencial, que governa o mundo ilusório. E sendo uma doutrina cristã, ela promove mudanças morais em cada um que ingere essa bebida. Assim como
cura, na verdade, a bebida ela tem a finalidade de curar o emocional das pessoas, as questões de tristezas, depressão, e com isso, se entender. Aí a pessoa pode, com isso, deixar de utilizar as drogas, os entorpecentes, evitar brigas, ambientes. Então, ela por ser disciplinadora, a intenção é exercitar realmente o perdão a si e aos demais. Luiz Antônio, existe alguma contraindicação para se ingerir o Santo Daime, o chá do Santo Daime? Qualquer pessoa de qualquer idade pode consumi-lo durante os rituais religiosos? Não. Isso é muito importante deixar claro que no Santo Daime existe uma carta de princípios que deve ser seguida. O Santo Daime, em 85, quando foi divulgado pela mídia, que inclusive eu tomei conhecimento através da mídia, os intelectuais que utilizaram as bebidas, e foi muito divulgado. Então, o governo federal, preocupado com isso, escreveu, listou uma relação dos entorpecentes. Só que, depois de muito trabalho, em 92, o CONFEM, que é o Conselho Federal de Entorpecentes, ele reconheceu, depois de muitos estudos, reconheceu que a bebida não é uma bebida que causa danos, tá? E ela é uma bebida que pode ser utilizada em rituais religiosos. E agora, muito importante essa pergunta sua, porque nessa carta de princípios nós temos o cuidado de, em primeiro lugar, não comercializar a bebida, não receber menores que não estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. Os menores podem tomar bebida desde que acompanhado dos seus responsáveis, os pais principalmente. Existe um termo para que todo mundo que participa, antes de tomar daime, é feita uma anamnese, para que a pessoa saiba o que está tomando, não uma mera curiosidade, e também para que nós possamos ter conhecimento quem está tomando, se essa pessoa tem algum distúrbio emocional, psíquico. Então, nós não pode tomar daime quem toma antidepressivos fortes, precisa ter esse controle. Quem tem problemas psiquiátricos, alguma cardiopatia grave. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de se tomar daime, isso através de uma anamnese. Depois feita a anamnese, está apto para participar, aí vem, faz o termo de responsabilidade, de presença, nós registramos tudo isso. Isso é muito importante para que tenhamos um controle de quem está vindo e de quem precisa da ajuda. E há uma continuidade no acompanhamento dessas pessoas que utilizaram, para quê? Às vezes a pessoa vem numa primeira vez, existe uma cura iminente e ele simplesmente vai embora satisfeito e não volta mais. Ele teve uma cura, mas existe aqueles que já existe um chamado para tomar daime. O daime ele é para todos, mas nem todos é para o daime. Então existe, para que a gente se farde, seja um membro do Santo Daime, seja um daimista, um soldado da rainha, nós precisamos frequentar um pouco, muito tempo. Eu conheci o daime e já com uma idade mais, com 41 anos, e eu demorei 4 anos frequentando para poder me fardar. Nós temos aqui várias perguntas, e vamos lá, Luiz Antônio. Estamos com o Luiz Antônio, que é do Santo Daime, e que ele vai responder agora. Essa pergunta que está chegando, muitas estão chegando aqui nas minhas mãos. A matriz do Santo Daime no Brasil fica na comunidade de Céu do Mapiá, um lugar no meio da floresta, entre a floresta amazônica. Como funciona, Luiz Antônio, essa comunidade e quais as atividades realizadas lá no Céu do Mapiá? Bom, só corrigindo uma questão, o Santo Daime ele teve início com o mestre Irineu em Rio Branco, no Acre, uma comunidade chamada Alto Santo, que foram as terras que ele conseguiu com o governo atual. Instalou-se lá a primeira igreja, que é no Alto Santo. Hoje, quem dirige é a madrinha peregrina,
que ela é viúva do mestre Irineu, tá? Então, lá é a primeira. Quando foi na década de 70, o padrinho Sebastião, ele se desligou do Alto Santo e migrou para outra região. Primeiro na colônia 5.000, também lá no Acre. Depois disso, ele foi para o Mapiá, né? Antes tendo passado por outros locais, tal, mas lá ele conseguiu as terras e hoje, lá dentro do Mapiá, que é uma comunidade ribeirinha, para chegar lá, tem que ir até Rio Branco de avião, depois até outro avião até Boca do Acre, depois uma longa jornada de embarcação, né, voadeiras para chegar lá. E a comunidade, o que ela faz? Lá é um centro, né, espiritual do Santo Daime, a nossa matriz, né, como você falou, e lá estão todas as madrinhas, os padrinhos, né, de lá que saem todos os conceitos sobre o Santo Daime, os hinários, como zelar pelos hinos, e também a grande importância do Santo Daime lá e em todos os lugares é acolher as pessoas, os sem-tetos, os sem-terra. Então, a comunidade que frequenta o Santo Daime, eles têm um roçado para trabalhar. Então, a preocupação do Santo Daime, ela é cuidar do bem-estar, porque a comunidade, ela é, assim como o Espiritismo, os centros espíritas, a nossa comunidade, ela tem o objetivo de cuidar do espiritual, mas também ajudar as pessoas a cuidar do material, e dando trabalho, dando orientação, e essa é a finalidade do Santo Daime. Então, e como eu estava dizendo, do Mapiá, saíram, na década de 80, os primeiros intelectuais que começaram a trazer para os grandes centros, aqui no Sudeste, tá? Então, na década de 80, por exemplo, o Céu Senhora Santana, ele está há 22 anos aqui, e nós somos filiados ao Céu de Midã, que é em Piedade, mas as primeiras igrejas começaram aqui em São Paulo, assim como tem aqui em São Paulo o Céu de Maria, da mesma época, e todos os dirigentes saíram dessas igrejas, né? Então, esse céu é o lugar onde a gente se reúne, tá? Então, todos os dirigentes, e a gente segue todo o que a doutrina determina. E a grande importância que o padrinho Sebastião, ele entendeu que, como é muito difícil chegar lá no Mapiá, chegar lá no Amazonas, né? Trazendo para os grandes centros, todos teriam a oportunidade de conhecer essa chave, né? Que é muito importante, sagrado. Luiz Antônio, as perguntas estão chegando aqui na minha mão. O Santo Daime, se consumido por um longo período, poderia trazer algum dano, pode trazer algum dano para o organismo, ou no caso, para o psicológico? Não. O Santo Daime, ele não é consumido assim, constantemente. O Santo Daime, o mestre Irineu, ele deixou os trabalhos, os dias oficiais de trabalho, que nós realizamos trabalhos de concentração nos dias 15 e 30 de cada mês, tá? E tem os dias de comemorativos, que é São João, são trabalhos oficiais, São João, Virgem da Conceição e Dia de Reis, que é a entrega dos nossos trabalhos. O daimista, ele toma daime a cada 15 dias, nada impede que a gente tome daime toda semana, mas como nós já temos o conhecimento, já trabalhamos, né, dentro da doutrina. Então, eu estou há 22 anos, né, na doutrina. A doutrina tem pessoas há 50 anos e não tem nenhum distúrbio, não causa nenhum distúrbio. Para isso, é muito importante saber quem está tomando. Se percebermos que tem alguém que não está muito centrado no seu interior, aí sim, cabe ao responsável a conversar com a pessoa, dar um tempo, afastar, tá bem? Muito bem. O Santo Daime tem sido exportado, Luiz Antônio, para todo o mundo. Quais são os países que mais possuem adeptos desta religião da Ordem do Santo Daime? Olha, hoje está espalhado, né, pela Europa toda, mas a Holanda
tem uma igreja fundada lá, a Holanda, a Espanha, né, na Dinamarca, no Japão, Estados Unidos, né, e assim vai. Tem alguns países que, por exemplo, o pessoal que mora na França não tem igreja, não tem autorização, né, alguns determinados lugares, como na Rússia. Então, essas pessoas migram para os outros locais. Portugal tem também. Então, são muitos centros, né, que são levados. O Daime, inclusive, locais que tem plantio já. Né? O plantio, para você ter material, ele demora 8 anos para você produzir o cipó e a rainha, né, que é a chacrona. Então, é um processo bastante demorado, mas tem os países que têm as autorizações e aqueles que não. Então, isso tem que ser muito bem respeitado, né, porque tudo que é proibido, né, a gente tem que seguir a legislação. Tá? Então, a gente tem esses preceitos, conhecimento para isso. Tem mais uma pergunta aqui, Luiz Antônio. Alex Polari de Alverga é o atual líder da organização daimista no Brasil? É uma pergunta. Não. O senhor poderia nos falar alguma coisa sobre ele? Sim, posso. O Alex Polari, ele foi um militante na década na época da ditadura, e como intelectual, o Alex Polari, na época, quando soube a divulgação, ele estava no governo, membros, né? E eles fizeram uma comissão para tomar conhecimento do que se tratava o Santo Daime. Que tipo de droga é essa? Esse é o primeiro, né? Porque, na verdade, era uma bebida psicoativa, então ela é utilizada assim. Então, eles foram numa comissão e o Alex Polari tomou contato com a bebida, teve o conhecimento, né? E a partir daí ele se tornou um daimista. E o Alex Polari fundou uma igreja, que é aqui em Visconde de Mauá, e ele é vice-presidente. Então, respondendo aquela pergunta, o presidente do ICEFLO é o padrinho Alfredo, né? Que é o filho do padrinho Sebastião, e eles têm o padrinho Valdete, são os irmãos, mas o presidente é o padrinho Alfredo, a madrinha Maria Rita, ela ainda está viva, madrinha Rita, né, desculpa, ela ainda está viva, e ela é a matriarca da doutrina, mas aí o Alex Polari, ele se tornou, por ser intelectual que ele escreveu um livro que é o Guia da Floresta, né? É muito importante que ele dá todo um contexto. Esse livro está fora de edição, né? É muito raro. Por exemplo, eu consegui um volume, mas é muito difícil encontrar. Mas ele dá os segmentos. Mas existe muita literatura. E o Alex Polari, ele foi o que fundou a primeira igreja lá na Holanda, né? Então, a igreja de lá. Então, os daimistas, as comitivas, elas viajam, né, fazendo os trabalhos espirituais pelo mundo. Né? E o Alex Polari é uma pessoa muito de evidência dentro da doutrina, mas ele é o vice-presidente, né, seguido, e a nossa doutrina é acompanhada pelo padrinho Alfredo. Tá? Porque o Daime, só completar uma coisa, o Daime ele é um iluminador de almas, né? E ele, quando nós tomamos o Santo Daime, invoca-se o Espírito da verdade, e a verdade resplandece dentro da pessoa. E ela tem suas experiências íntimas, né, que transformam o seu sistema de vida, sua visão do mundo no processo de iluminação, que é invisível aos olhos da matéria, resolvendo questões existenciais, filosóficas, crises pessoais, né, questões assim de traumas de infância, e conhece a sua identidade e busca o conhecimento propriamente dito, que não encontra nos livros e nas outras religiões, né, mas dentro de si mesmo. A gente encontra o nosso eu verdadeiro, o Deus que existe em mim, existe em você. Então, o que a gente preza no Santo Daime é passar a caridade, a humildade, cuidar do próximo. Assim como Jesus disse, nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um dos lemas da nossa doutrina. Muito bem, Luiz Antônio. No último dia 21 de janeiro, nós comemoramos, não é, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa.
No exercício da sua religião, no local onde você se encontra, na zona norte da cidade de São Paulo, você já sofreu algum tipo de preconceito, de violência, de constrangimento ou de assédio? Não, não, isso é muito bem recebido. Aí, nós localizamos num centro urbano, é muito raro, as pessoas da floresta se surpreendem quando sabem que a gente faz um trabalho aqui. Nós fazemos trabalho semanais, né? 2 trabalhos de concentração. Nós fazemos um trabalho de Santa Missa, que é a primeira segunda-feira de cada mês, mas que é para as almas. Nós fazemos trabalho de cura. E utilizamos instrumentos musicais, né, como acordeão, violão, baixo, tambor, maracá, e não há perturbação. Pelo contrário, as pessoas que passam pela rua, né, porque é um salão comercial, eles se surpreendem com o som, com os hinos, e vêm até questionar, perguntar. Acho que o preconceito maior são das pessoas que não têm nenhum entendimento religioso, né? Que o Daime não existe preconceito, nem de nada, tá? Todos são aceitos. Esse é o princípio que a gente precisa entender, não discriminar ninguém, e passar esse conhecimento. E o daimista se tornar uma pessoa que ajuda as pessoas a evitar, a serem realmente vítimas de preconceito. Aqui não existe, às vezes acontece de quererem saber, já aconteceu, por exemplo, parar um carro e polícia vê saindo pessoas, o que acontece aí? Aí a gente explica, não, é uma igreja do Santo Daime, e por aí vai, sabe? Ninguém tem essa questão de preconceito. Tá? Bom, essa próxima pergunta aqui, antes de fazer a pergunta, quero agradecer a Glauci Souza de Araújo, que está ligada com a gente aí, e que está nos prestigiando com a audiência e com as boas vibrações. Luiz Antônio, do Santo Daime, algumas pessoas dizem que a ordem do Santo Daime tem muita influência na política brasileira. Isso é verdade? Isso é boato? O senhor pode esclarecer em poucas palavras, porque temos mais perguntas aqui ainda pela frente? Não tem influência na política, não. Pode ter membros do ministério que são daimistas, mas isso não há interferência. O que há interferência, creio, na política é o comportamento do daimista. O daimista, ele tem um conceito de cuidar das pessoas, de lutar por uma condição melhor para a sociedade, tá? Então, as questões assim, o daimista, você não poderia ver um daimista capitalista, egocêntrico. Na verdade, o daimista, ele tem ele preza por cuidar do outro, tá? Então, a política que é feita no dia a dia, sem levantar bandeiras, né? Sem querer mostrar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não se posicionar diretamente, ficar atacando esse ou aquele politicamente. E a influência é construção. A gente vai construindo um pensamento para que todos, né, consigam transformar a nossa sociedade, ter mais bem-estar. Infelizmente, não acontece hoje em dia. E é muito importante também a gente deixar claro que, diante da pandemia, todas essas crises que vêm ocorrendo, as pessoas estão muito sofridas, depressivas, tá? E o Santo Daime, esse acolhimento que ele dá, é muito importante para cada um. Até mesmo, não só o Santo Daime, mas qualquer orientação religiosa. Então, eu sempre peço, olha, não está em casa, está com depressão, saia de casa, levanta. E o nosso lema é levantar a cabeça, trabalhar todos os dias, produzir para você poder ajudar o próximo. Esse é o nosso lema, cuidar do próximo. É claro que todo o daimista, ele tem as suas questões individuais também, mas isso não pode, a gente não pode, às vezes, interpretar um único daimista. A gente precisa conhecer o Santo Daime. Para conhecer o Santo Daime, é só comparecendo e tomando a bebida, e abrir a chave do conhecimento. Tá? E uma coisa que é importante, porque o Daime, a parte farmacológica dela, que eu acho que é muito importante de deixar claro aqui, que a ayahuasca é uma bebida preparada pela
fusão, né, de duas plantas que se completam. Ou seja, o cipó, ele é cientificamente conhecido como Banisteropsis capi, que ele é denominado a corda da alma, ou da morte, né? Ele representa a força masculina, né? E a folha é a chacrona, é a Psychotria viridis, que representa o feminino, e é ela que dá luz à miração. Então, a força do cipó balanceada com o poder da folha é que traz a luz às mirações. Tá? Esse preparo da bebida, ela não se limita a um simples cozimento. Ela é feita por feitores, tem apuração. O daime, ele é muito... cada apuração, ela dá muito tempo e precisa ter conhecimento. Por exemplo, nós temos uma garrafa de daime, esse é um daime mel. É um daime mel que ele tem uma composição mais densa. E ele, ao utilizado, ele tem uma apuração de 10 por 1. Exemplo, de 10 litros você tira 1 litro de mel. Ele tem uma concentração maior. Tá? Então, cada feitor tem a sua... Né? Ele tem que seguir o tipo de feitio, assim como os índios fazem. E só completar a questão farmacológica, que é muito importante, que essa Banisteriopsis, o cipó, o jagube, ele contém beta-carbonídicos, que é da armínia. É a tetrahidroarmina, né, e a armilina, como principais alcaloides. Tá? E a Psychotria viridis, que é a folha rainha, ela contém alcaloide principal na dimetiltriptamina, que é o DMT. E o DMT, nós já nascemos, a gente tem DMT no nosso corpo. Tá? Então, a ayahuasca, ela é só ativada se for utilizada as duas plantas, né, só ativa com as sementes, tomar, porque ela é uma substância, a estrutura molecular dela é semelhante à serotonina, e se administrada isoladamente por via oral, ela inativa as enzimas monoaminoxidases, né, que é o mal existente no corpo humano. Então, a ayahuasca é só ativa por ser uma mistura das duas plantas. Componentes da beta-carbonídicos, do cipó, né, que possuem forte efeito inibidor das mals, permitindo que a DMT ela permaneça ativa no nosso organismo humano. Tá? Então, no Santo Daime, a bebida em si, ela tem toda uma farmacologia como um antidepressivo. Tá? Então, tá bem. Pois, Antônio, nós vamos chegando ao final do programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado à religião do Santo Daime. Nós acolhemos aqui carinhosamente e respeitosamente, como sempre, o representante e dirigente espiritual Luiz Antônio de Paula, do Céu Senhora Santana, da Zona Norte da cidade de São Paulo. E nesses 2 minutos finais, como é praxe aqui no nosso programa, querido Luiz Antônio, encerramos com uma oração do coração do entrevistado. Olha, eu vou fazer uma oração, que é uma mensagem do Santo Daime, recebida pelo padrinho Jonas Federico. Né? Ramo e flat luz. Ramo, folha e bebida é igual a Daime. Essa chave que abre... Espera só um minutinho. Eu fico emocionado para falar essa oração, né? Ramo, folha e bebida é igual a Daime. Essa chama que vem aí. Espera lá. Deixa eu ver aqui que eu queria falar sobre essa concentração. Queria falar sobre essa oração que ela sintetiza ela sintetiza o que é a bebida, o que é o Daime, tá? E ela é uma oração que poucos conhecimentos têm, tá bom? Dá tempo? Olha, ramo e flat luz. Ramo, folha e bebida é igual a Daime. Essa chave é a Rama, e com ela você penetra nos segredos de Rama, que são infinitos. De acordo com sua evolução, você colhe seus conhecimentos e alivia suas reencarnações futuras. E assim sobe na escala da evolução do ser em si com maior facilidade. Pois como estamos aqui na Terra para aprender com essa chave, que abre o mundo mental, entramos nele e aprendemos direto do mental, sem ser preciso vivenciar no mundo material para aprendermos e evoluirmos e subir em nossa escalada evolutiva. Pois como estamos pois apenas uma porcentagem pequena que toma contato com essa chave é que penetra realmente em Rama.
pois a porcentagem maior ainda não está preparada para este conhecimento e se distrai vendo miragens da sua própria volta e do seu dia a dia. Mas fizeram contato e sabem que a chave existe e ainda não têm coragem ainda não estão à altura de pô-la na fechadura e ter a força necessária para abrir rama. Mas sempre foi de bom proveito este contato, pois outros tantos ficam satisfeitos só em saber que a chave existe e não têm coragem de a tomar, pegar, tomar. Sendo assim, tendo contato com essa chave, pergunte o que quiser e aprenda o que puder, pois essa chave que vem do mundo vegetal para o mundo animal é a herança que não pode ser perdida da evolução. Gratidão, um bom dia a todos. Tá? Muito amor para todos nós. O programa Conviver vai ficando por aqui. Voltaremos na próxima segunda-feira, pontualmente, às 11 horas da manhã. Agradeço imensamente a Luiz Antônio de Paula, em nome da Fundação Espírita André Luiz. Agradeço a todos que nos prestigiaram com a sua audiência. Agradeço a Deus e só posso dizer, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o nosso próximo encontro, segunda-feira, 11 horas da manhã. Até lá. Gratidão. Você acompanhou Programa Conviver.